Esquemas de reforçamento são critérios que definem quais respostas vão ser reforçadas. Existem 5 esquemas, eu vou passar para você uma definição básica de cada um e um exemplo. O primeiro deles é o reforçamento contínuo. Nesse esquema de reforçamento, toda a resposta é reforçada. Exemplo, toda vez que eu pressiono o interruptor, a luz acende. Motorista de aplicativo. Vamos supor que toda corrida seja paga à vista, né? Toda vez que ele executa uma corrida, ele recebe um pagamento. Depois do contínuo, a gente tem o intermitente. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque o intermitente ele subdivide-se em 4 tipos diferentes. No intermitente, apenas algumas respostas vão ser reforçadas. Nós temos reforçamento intermitente de razão fixa, reforçamento intermitente de razão variável, reforçamento intermitente de intervalo fixo e reforçamento intermitente de intervalo variável. Vamos começar por razão fixa. Nesse esquema tem sempre o número exato de respostas que precisam ser emitidas até que o reforço seja apresentado. Por exemplo, o aluno termina um questionário com 20 perguntas e ele pode sair mais cedo da aula. Então, sair cedo da aula é um reforçamento negativo ao operante executar todo o questionário. Ele tem um número específico que ele precisa executar para conseguir o reforço. Uma confeiteira, sei lá, que vende por cento, ela não vai a cada 1, 2 salgados que ela fizer receber um pagamento. Ela precisa fazer 100 salgados, ela recebe um pagamento. Aí faz mais 100 e recebe um outro pagamento. Então há uma quantidade fixa de operações para o reforço ser apresentado. No esquema de razão variável, o número de respostas necessárias até a emissão do estímulo reforçador vai variar a cada nova apresentação. Vamos supor alguém que está jogando um jogo de tiro. Atirar é um comportamento operante. O inimigo ser derrotado é um reforçador. Quantas vezes precisa atirar para que o inimigo seja derrotado? Depende. Às vezes 5 tiros, 6 tiros, 7, 10, às vezes 1, né? Vai que vai um headshot aí. Outro exemplo, um vendedor oferecendo um produto na rua. Não é a cada oferta que ele fizer, ele vai executar uma venda. Isso vai oscilar. Às vezes ele vai oferecer para 3, 4 pessoas, uma vai comprar. Às vezes ele vai oferecer para 10, 15 e ninguém vai comprar. Então oscila muito, por isso é de razão variável. No esquema de intervalo fixo, apenas a primeira resposta emitida após a passagem de um intervalo fixo de tempo é que vai ser reforçada. Por exemplo, você reforçar uma criança que conseguiu ficar 30 minutos ali focada e trabalhando naquela atividade que ela estava executando. Outro exemplo, você abrir o streaming para daí conseguir acessar aquela série que você está acompanhando. A série vai ser liberada apenas uma vez a cada semana. Então você precisa esperar a passagem desse tempo fixo, né, de uma semana, para daí o seu operante de abrir o streaming e procurar a série ser reforçado. Tu pode operar 30 vezes nesse espaço de tempo que você vai receber apenas um reforço semanal. E no esquema de intervalo variável, o tempo decorrido entre a apresentação de estímulos reforçadores, ele é variável. Por exemplo, você rolar o feed até achar uma publicação legal. Às vezes você está ali rolando o feed, rapidinho você vê várias publicações legais. Às vezes você vai passando, não aparece nenhuma bacana, até que você acha uma legal. Então ele também é reforçado no esquema de intervalo variável. Outro exemplo é você encontrar anúncio para uma vaga de estágio. Pode ser que tenha uma conta que você segue que publica a vaga para estágio. Aí ali você está todo dia olhando, mas não é todo dia que você vai ser reforçado. Às vezes vai passar vários dias e não vai encontrar uma vaga. Às vezes em poucos dias aparece um monte. Então por isso que é de intervalo variável. Os esquemas de reforçamento, eles também podem ser compostos. Pode ser combinado mais de um desses esquemas numa determinada ocasião. Eu vou te dar um exemplo de um esquema misto. Vamos supor que uma criança tem pais separados e ela mora com a mãe. Então ela fica 5 dias com a mãe e 2 dias com o pai. Vamos analisar o operante pedir doce. Nesses 5 dias é provável que ela peça doce para a mãe, mas ela só ganhe algumas vezes. Então a gente pode classificar como um esquema de razão variável. Com o pai ela passa 2 dias na semana e toda vez que ela pede doce para o pai vai lá e dá. Então isso daí é contínuo. Nesse caso específico que eu citei, é um esquema misto. Bom, então esse foi o básico sobre esquemas de reforçamento. Espero que tenha sido fácil e que você tenha entendido tudo. Calma aí que não acabou ainda não, tem só mais um conceito. O nome dele é resistência à extinção. Primeiro vamos entender o que é extinção operante. Extinção operante é um fenômeno que ocorre quando o reforçador é suspenso. Então vamos supor que eu pressiono o botão do bebedouro e tenho acesso à água. A água é um reforço positivo ao meu operante pressão ao bebedouro. Se de repente alguém vai lá e desliga a água, toda vez que eu pressionar o botão não vai mais ter água. Por isso vai haver extinção desse operante pressão ao botão do bebedouro, por conta da retirada do reforço. E a resistência à extinção o que é? É o tempo ou o número de respostas necessárias até que um operante não seja mais emitido. Por exemplo, mandar 107 mensagens para o ex sem ele responder até parar de mandar mensagem de vez. Pronto, agora sim a gente conseguiu terminar.